Chuvas da Palavra. Parábolas de Jesus. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem um maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo. Mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro: "Patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha?" Ele respondeu: "Algum inimigo fez isso." "Devemos arrancar as ervas daninhas?" quiseram saber os lavradores. Ele respondeu: "Não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a época da colheita. Vão instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro." Ele explicou: "O agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são súditos do reino. As ervas daninhas são súditos do diabo, e o inimigo que as semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, o desfecho da história. Os ceifeiros são os anjos. A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último ato. O Filho do Homem enviará seus anjos, arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras, irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? Outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Tudo o que Jesus fez naquele dia foi contar histórias. Uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui
a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados no tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e os jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou: "Vocês estão entendendo?" Eles responderam: "Sim." Ele acrescentou: "Então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa." O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: "Dá-me uma chance e pagarei tudo." Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: "Pague-me agora!" O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: "Dê-me uma chance e pagarei tudo." Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: "Você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro?" O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Imaginem que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: "Vamos comemorar. Encontrei a ovelha que eu havia perdido." Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: "Vamos comemorar. Achei a moeda que eu havia perdido." Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Quero minha herança agora mesmo." O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: "Os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia
e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta são e salvo que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada. Mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem: amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama, seu amigo responde: não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Isto é o que eu quero dizer. Peçam e conseguirão. Busquem e acharão. Batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem?
Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele, pedindo: meus direitos estão sendo violados. Faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher. Mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas. Mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau. Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia. Perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Atenção! Mantenham a luz acesa. Comportem-se como quem espera o patrão voltar da festa de casamento. Fiquem acordados e estejam prontos para abrir a porta quando ele chegar. Empregados responsáveis são bem vistos pelo patrão. Ele fará questão de sentar-se à mesa ou mesmo de servir a refeição a eles, continuando a festa de casamento. Não importa que hora da noite chegue, ele os encontrará acordados. E como serão abençoados! Se o dono da casa soubesse a noite em que o ladrão viria, não ficaria fora até tarde, nem deixaria a porta destrancada. Por isso não sejam descuidados e negligentes. O Filho do Homem se manifestará justamente no momento em que vocês não esperam. Quem é o administrador confiável e sábio, incumbido pelo patrão, de alimentar seus trabalhadores na hora certa? É aquele que o patrão encontra fazendo o seu trabalho quando regressa. É um homem abençoado. Mas se o administrador disser para si mesmo: o patrão está demorando, e começar a maltratar os outros empregados e a passar o tempo farreando com os amigos, a chegada do patrão será uma triste surpresa para ele. Perderá o cargo e seu destino será o pior possível. O empregado que conhece a vontade do patrão, mas deliberadamente a ignora, ou faz apenas o que quer, será castigado. Mas o trabalho mal feito por inexperiência ficará só na repreensão. Posição importante implica maior responsabilidade. Quanto maior o mérito, maior a responsabilidade. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão, e este o elogiou: bom trabalho,
Você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 1000 moedas declarou: Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está seu dinheiro são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui. Lancem-no fora nas trevas exteriores. Certa vez um homem descendente de uma casa real precisou fazer uma longa viagem de volta à capital do reino, a fim de conseguir a autorização para seu governo. Antes de partir, chamou 10 empregados, entregou a cada um certa quantia de dinheiro e os orientou: negociem até que eu volte. Mas os cidadãos daquele reino o odiavam e enviaram uma comissão com uma petição assinada ao governo geral: não queremos que esse homem nos governe. No entanto, quando ele voltou, trazia autorização e chamou os 10 empregados a quem havia confiado o dinheiro para saber o que tinham feito com ele. O primeiro informou: Senhor, dupliquei seu dinheiro. Ele disse: bom empregado, bom trabalho. Já que você se mostrou confiável nesse pequeno empreendimento, eu darei a você o governo de 10 cidades. O segundo disse: Senhor, consegui um lucro de 50% com seu dinheiro. Ele disse: vou designar você para um cargo sobre 5 cidades. O terceiro empregado disse: Senhor, aqui está seu dinheiro são e salvo. Eu o guardei num cofre. Para dizer a verdade, estava com um pouco de medo. Sei que o senhor tem padrões muito elevados e detesta a negligência. Também não tolera que ninguém cometa erros. O homem respondeu: você está certo. Não tolero gente que comete erros. E foi o que você fez. Por que não investiu o dinheiro em ações para conseguir pelo menos um pequeno lucro? Então ele ordenou aos que estavam ali: tirem o dinheiro dele e entreguem ao que duplicou o capital. Eles estranharam: mas senhor, ele já tem o dobro. Ele explicou: é o que estou tentando dizer. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela demais acabará sem nada. Quanto aos que assinaram a petição contra meu governo, tirem-nos daqui. Não quero vê-los na minha frente de novo. O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia, e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados, e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos: amigo, não foi injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está mais uma vez a grande inversão.
os primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. Então o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço a seu respeito? Você está demitido e quer uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: o que vou fazer agora? Perdi meu emprego, não sou forte o bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei. É isto que eu vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez. Um após outro, chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador disse: aqui está. Pegue sua conta, sente-se ali e escreva 50. A outro devedor ele disse: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. Ele disse: pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. Imagine que um de vocês tem um empregado que voltou depois de arar a terra ou de cuidar das ovelhas. Será que você vai guardar o casaco dele, preparar a mesa e convidar, sente-se e coma? Não é certo que você diga: prepare o jantar, mude de roupa e espere até que eu termine de comer. Depois pode jantar na cozinha. Esse servo receberá algum agradecimento especial por fazer o que é obrigação dele? O mesmo acontece com vocês. Quando cumprirem todas as suas obrigações, sejam realistas e digam: missão cumprida. O que nos mandaram fazer, nós fizemos. Quando finalmente vier numa aura de resplendor e seus anjos com ele, o Filho do Homem irá sentar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele, e ele irá separar o povo, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Aquelas à sua direita, estes à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: entrem, vocês que são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino, desde a fundação do mundo. E esta é a razão. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá: afirma esta verdade solene. Toda vez que vocês fizeram essas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Depois ele se voltará para os bodes, à sua esquerda, e dirá: saiam, seus inúteis. Vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabem por quê? Porque eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês não me deram uma cama. Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão: Mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? Ele responderá: afirma esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Deixaram de ajudar a mim. Então os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas à recompensa eterna.
O reino de Deus é como 10 moças virgens, que com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas, e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco, e todas dormiram. No meio da noite alguém gritou: "Ele está aqui! O noivo está aqui! Saiam para recebê-lo!" As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: "Nossas lamparinas estão se apagando. Emprestem-nos um pouco de óleo." As virgens prudentes responderam: "Não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar." Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora comprando óleo quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando: "Estamos aqui, deixe-nos entrar." O noivo, porém, perguntou: "Eu conheço vocês?" "Acho que não." "Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo vai chegar." Vou contar outra história. Ouçam com atenção. Havia um homem, um rico fazendeiro, que plantou uma vinha. Cercou-a, fez um tanque de espremer as uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época da colheita, ele enviou seus empregados para receber sua parte nos lucros. Os lavradores agarraram o primeiro empregado e o espancaram. O segundo foi assassinado. Eles apedrejaram o terceiro. O fazendeiro enviou outros empregados, mas eles receberam o mesmo tratamento. Já quase sem esperanças, decidiu enviar seu filho, pensando: "Meu filho eles vão respeitar." Mas quando os lavradores viram o filho do fazendeiro, esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram: "Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a vinha." Então o agarraram e o mataram ali mesmo. Digam-me, quando o fazendeiro da vinha voltar, o que acham que ele vai fazer com os lavradores? Vai matá-los, vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros que irão dividir os lucros com ele quando chegar a hora. Jesus respondeu: "E vocês podem confirmar nas Escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Isso é obra de Deus. Nós esfregamos os olhos custando a crer nisso. Assim é com vocês. O reino de Deus será tirado de vocês e entregue a pessoas que viverão plenamente a vida do reino. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado." Jesus continuou contando histórias. O reino de Deus, disse, é como um rei que promoveu um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem: "Já está tudo na mesa, a carne está pronta para assar. Venham para a festa." Entretanto, eles deram de ombros. Um foi cultivar seu jardim, outro foi trabalhar em seu comércio. O restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então ele disse aos seus serviçais: "Temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem." Eles saíram às ruas, convocando qualquer um que achassem, sem distinguir os bons dos maus. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Quando o rei entrou na sala, observou que um homem não estava com a roupa apropriada e perguntou-lhe: "Amigo, como ousou entrar na festa vestido assim?" O homem ficou sem fala. Então o rei disse aos seus servos: "Tirem-no daqui rápido. Amarrem esse sujeito e mandem-no para o inferno. Certifiquem-se de que ele não vai voltar." É isso que quero dizer quando afirmo: muitos são convidados, mas poucos participam.
Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho. Só o Pai. A vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras, um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães que vinham lamber suas feridas. Mas um dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe na companhia de Lázaro e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: Permita-me então fazer um pedido. Envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos para diverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles já têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: Se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-los. Em seguida, Jesus contou-lhes esta história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao agricultor: O que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa? O homem lhe pediu: Vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la. Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: Acho que aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: Vê essa mulher? Eu vim à sua casa, e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés, e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pequena gratidão. Digam-me o que pensam da minha história. Um homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar na minha vinha. O filho respondeu: Não quero.
Mais tarde, pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho. Ele respondeu: mas é claro, com prazer, mas nunca foi. Qual dos dois filhos fez o que o pai pediu? Eles disseram: O primeiro? Jesus disse: sim, e digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. João veio mostrando o caminho certo. Vocês viraram as costas para ele, mas os malandros e as prostitutas creram nele. Mesmo quando vocês viram a vida deles transformada, não quiseram mudar a de vocês também e crer nele. Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Digo ainda, ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo. Certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar enviou um criado para avisar: venham, a comida está na mesa. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro. O primeiro disse: comprei algumas terras e preciso vê-las. Aceite minhas desculpas. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las. Aceite minhas desculpas. Outro disse: acabei de me casar e preciso ficar com minha esposa. O criado retornou e contou ao senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado: rápido, vá às ruas da cidade e às vielas. Junte todos que pareçam precisar de uma boa refeição. Todos os desajustados, sem teto e miseráveis que puder encontrar, e traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o senhor mandou, mas ainda sobraram lugares. O homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem um lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado, e o anfitrião dirá na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com a maior vergonha, você terá de se acomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Venha para a frente. Você será motivo de comentários na festa. O que eu estou dizendo é que se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado.